Esse treinamento não é para pessoas totalmente iniciantes, você tem que saber pelo menos o básico, né? Saber o que é uma tendência de alta, o que é uma tendência de baixa, o que é uma perna de tendência, o que é pullback. Isso você já tem que saber para você fazer esse treinamento. É a coisa básica, que no YouTube você encontra isso facilmente. Fala pessoal, esse é o treinamento Contexto Objetivo. Todas as aulas desse treinamento serão 100% gratuitas, serão postadas aqui no YouTube. Nenhuma parte desse treinamento será paga, é tudo aqui no YouTube mesmo. E as aulas serão postadas todos os dias às 18 horas. E todos os dias, meio-dia, eu irei postar uma aula de reforço no Telegram. O link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Explicado isso, vamos dar início a essa aula de hoje. Eu peço que vocês mantenham a cabeça aberta porque vocês sabem, aqui no meu canal eu sempre fugi do convencional, então não espera ver uma coisa que é vista em todos os canais. Eu até pensei inicialmente em fazer esse treinamento utilizando ali, por exemplo, Fibonacci, na retração, projeção de Fibonacci, utilizando as coisas assim mais clássicas, mas depois eu parei para pensar, cara, esse não é o meu estilo, não é dessa forma que eu enxergo o mercado. Vou mostrar para vocês aquilo que eu desenvolvi e que para mim foi mais eficiente, tá bom? Então mantenham a cabeça aberta porque eu não vou mostrar nada convencional para vocês. Pio, mas para que serve o contexto do mercado na sua opinião? Cara, para mim é o seguinte, o contexto do mercado ele vai te responder quando vale a pena você comprar, quando vale a pena você vender e quando vale a pena você ficar de fora. É para isso que serve o contexto do mercado da forma como eu leio o mercado. Agora, quando nós falamos sobre montar o contexto do mercado, nós temos que responder algumas perguntas. A primeira pergunta que a gente tem que responder, qual a tendência primária do mercado? A tendência primária é a tendência mais forte. Nós vamos estar falando sobre isso nesse treinamento. Vou ensinar para vocês como identificar de forma objetiva a tendência primária do mercado. A segunda pergunta que nós temos que responder, nós estamos em uma perna de tendência ou estamos em uma perna de correção, que seria ali o pullback. Cara, faz toda a diferença você conseguir identificar se você está na perna de tendência ou se você está no pullback. Também mostrarei nesse treinamento como você pode identificar isso de forma objetiva. Terceira pergunta, essa tendência tem força? Essa pergunta é extremamente importante, cara, porque às vezes você consegue identificar uma tendência primária de alta, mas a tendência é sem força. E aí é o que eu falo para vocês. O contexto vai te falar, poxa, vale a pena você entrar agora, vale a pena você ficar de fora. E você conseguir identificar se tem força ou não, vai fazer você ficar de fora ou entrar na operação. Também vou mostrar isso para vocês. Até quando vale a pena acreditar nessa tendência? Muitas vezes a gente consegue identificar qual é a tendência primária do mercado. Vamos supor que é uma tendência primária de alta que você identificou. Você começa a comprar dentro dessa tendência de alta, só que você não consegue identificar no gráfico o melhor momento de você parar de comprar, o melhor momento de você parar de acreditar naquela tendência de alta. Vou mostrar também para vocês como identificar isso nesse treinamento. Todas as perguntas que foram levantadas aqui, elas serão respondidas de forma objetiva até o final desse treinamento. Então vamos agora para o gráfico. Para você montar seu contexto objetivo da forma que eu monto, você precisa saber como marcar topos e fundos de maneira objetiva. Você não pode marcar topos e fundos no achismo, de qualquer maneira, em qualquer lugar que você acha que deve marcar topos e fundos. Não, você precisa ter regras. Por conta disso, eu vou ensinar vocês como marcar topos e fundos primeiramente com o Parabolic SAR. Todos sabem que eu gosto muito desse indicador e eu vou mostrar para vocês agora, nessa aula, como fazer isso. Antes disso, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Da forma como eu enxergo o mercado, quando o preço ele faz essa movimentação, olha, quando o preço ele rompe um topo, já é tendência de alta. Quando o preço rompe um fundo, já é tendência de baixa. Eu não preciso esperar o preço fazer toda essa movimentação aqui, olha, para considerar tendência de alta. Eu não preciso esperar o preço fazer toda essa movimentação aqui para considerar tendência de baixa. Não. Se o preço está dentro de uma tendência de alta dessa forma e desce e rompe o fundo, aqui, nesse primeiro rompimento, a partir daqui já é tendência de baixa para mim. Tá bom? Não preciso esperar o preço fazer isso. Não. Logo aqui já é tendência de baixa. Da mesma forma que o preço está dentro dessa tendência de baixa aqui. O preço ele sobe e rompe o topo. Nesse rompimento aqui já é tendência de alta para mim. Já considero tendência de alta desde aqui. Eu não preciso esperar que o preço caia, faça um fundo mais alto que o fundo anterior e depois faça topos e fundos ascendentes. Não preciso disso. Logo no primeiro rompimento já é tendência de alta para mim. Guarda isso na mente de vocês. Vamos agora para o Parabolic SAR. Qualquer plataforma eu já vou mostrar também no Profit Chart. É só você clicar com o botão direito no gráfico e em novo indicador. E aí você escreve SAR, Parabolic SAR. Você aperta avançar, avançar. Então olha só, aqui no Profit Chart agora, escreve SAR parabólico, tá bom? Aí você clica aqui no Winfoot.
Aperta inserir e vamos às configurações aqui também do Parabolic SAR no Profit Chart. Aqui no Profit Chart vai estar escrito fator de aceleração e limite de aceleração. No Profit Chart você não mexe no limite de aceleração, você deixa do mesmo jeito, não mexe. Agora, no fator de aceleração você vai mudar o 2 e vai colocar 8. Então vai ficar 0,08, tá bom? Você pode mudar aqui a espessura, colocar uma cor amarela. Aperta OK. Pronto. No TRID você não mexe aqui, olha, onde está escrito máximo, mantenha. E aqui ao invés de ficar 0,02, você vai colocar 0,08. Pode aumentar aqui se você quiser. Vou colocar na cor amarela também. Pronto. Da mesma forma que está aqui no TRID, está também no Profit Chart. Aos usuários do Profit Chart, cara, eu tenho uma observação de extrema importância, presta bastante atenção. Eu percebi que quando a gente utiliza o Parabolic SAR no Profit Chart, no decorrer do pregão, depois de passados ali 30, 40 minutos, né, às vezes 20 minutos, o Parabolic SAR ele simplesmente buga. Eu não sei por que isso acontece, mas no Profit Chart o Parabolic SAR ele buga. E de que maneira ele buga? Ele começa a mostrar sinais, cara, que na realidade não são verdadeiros. Tá? Ele começa a mostrar sinais onde não existem. Isso acontece só no Profit Chart, no TRID não ocorre. Então, o que vocês têm que fazer? Qual a atitude que vocês devem tomar? A cada 20 minutos, clica com o botão direito no gráfico, vem remover indicador e remove o Parabolic SAR. Tirem do gráfico o Parabolic SAR e coloquem novamente. Coloca a configuração que eu acabei de mostrar também. Tá bom, pessoal? A cada 20 minutos ou a cada meia hora ali, no máximo, você apaga o Parabolic SAR, você é o usuário do Profit Chart. Você apaga o Parabolic SAR e coloca novamente, porque ele buga e ele começa a mostrar sinais que não são verdadeiros, tá bom, cara? Essa é a única diferença entre o Profit Chart e o TRID. Então vamos ao que interessa. Então, pessoal, como vocês já perceberam, essas bolinhas aqui que vocês estão vendo no gráfico é o Parabolic SAR. A gente consegue perceber o quê? O Parabolic SAR, às vezes ele fica acima do preço, certo? Essas bolinhas do Parabolic SAR ficam acima do preço e às vezes essas bolinhas, né, Parabolic SAR, abaixo do preço. Estou falando para vocês aqui coisas óbvias, né, que basta a gente bater os olhos no gráfico e a gente consegue perceber isso. Agora, o que faz o Parabolic SAR ir abaixo do preço e o que faz o Parabolic SAR ir acima do preço? Para quem não conhece o Parabolic SAR, é outra coisa bem simples também. Parabolic SAR por cima do preço, e aí o preço ele vem de baixo para cima, bate no Parabolic SAR, e o Parabolic SAR fica abaixo do preço. Para o Parabolic SAR ir acima do preço, o que é preciso fazer? O preço ele precisa vir de cima para baixo e bater no Parabolic SAR. E aí o Parabolic SAR vai para cima. Para o Parabolic SAR ir para baixo, como eu já disse, o preço ele tem que vir de baixo para cima, bater no Parabolic SAR e o Parabolic SAR vai abaixo do preço. Novamente, para o Parabolic SAR ir acima do preço, o preço ele precisa vir de cima para baixo e bater no Parabolic SAR. E aí você vai perceber que o Parabolic SAR foi para cima do preço. Tudo isso que eu estou falando para vocês, cara, são coisas simples, são coisas óbvias até, mas eu preciso saber que vocês têm total entendimento dessa mecânica do Parabolic SAR. Tá bom, pessoal? E assim por diante. Preço de baixo para cima, toca o Parabolic SAR vai para baixo do preço. Preço de cima para baixo, bate no Parabolic SAR vai para cima. Tá bom, pessoal? Então, é isso. Tá certo, pessoal? Então, essa é a mecânica do Parabolic SAR. É bem simples, né? Agora, como isso nos ajuda a marcar topos e fundos? Quando você perceber que o Parabolic SAR está por cima do preço, dessa maneira aqui, olha, o Parabolic SAR está por cima do preço, e o preço vem de baixo para cima e bate no Parabolic SAR, jogando o Parabolic SAR para baixo, tá bom? O Parabolic SAR estava por cima, o preço ele veio de baixo para cima, bateu no Parabolic SAR, jogou o Parabolic SAR para baixo. Quando isso ocorrer, o que eu espero de vocês é o seguinte, cara. Eu quero que vocês procurem qual foi o ponto mais baixo que o preço atingiu antes de tocar nesse Parabolic SAR. Eu quero dizer, você tem que procurar a vela que atingiu o ponto mais baixo, que tem a sua mínima mais baixa. Essa vela positiva tem a mínima dela no ponto mais baixo. E esse ponto mais baixo se torna o quê? O fundo. Então o ponto mais baixo se torna o fundo. E aí você continua observando. Quando o Parabolic SAR estiver abaixo do preço, como está aqui, olha, o Parabolic SAR está abaixo do preço, você vai esperar que o preço venha de cima para baixo e bata no Parabolic SAR. De cima para baixo e bata no Parabolic SAR, jogando o Parabolic SAR para cima do preço. Quando isso ocorrer, o que eu espero de vocês?
vocês procurem qual é o ponto agora mais alto que o preço atingiu antes de bater no Parabolic SAR. Aí você vai se perguntar, poxa, essa vela aqui é o ponto mais alto? Não, por quê? Porque essa vela aqui está mais alta do que ela, certo? Então esse daqui não pode ser o ponto mais alto. O ponto mais alto a gente consegue ver nitidamente que é a máxima dessa vela aqui. Você tem que procurar o candle que está mais alto, tá? Esse daqui é o candle que está mais alto antes do preço descer e bater aqui no Parabolic SAR. Acho que vocês conseguiram entender, certo? Então esse ponto mais alto agora se torna o topo. Ok, já temos agora um fundo e um topo, mas vamos em frente. Aí o Parabolic SAR está por cima do preço, como vocês podem ver agora. O Parabolic SAR está por cima do preço. E aí quando o preço vem de baixo para cima e bate no Parabolic SAR, jogando o Parabolic SAR para baixo do preço, você novamente tem que se perguntar, poxa cara, qual é o ponto mais baixo que o preço atingiu antes de bater no Parabolic SAR? E aí você vai se perguntar, você vai olhar. Poxa, é essa vela aqui? Poxa, não. Por quê? Porque essa vela aqui, a seguinte, já está mais baixa que a vela anterior. Então não pode ser essa primeira vela aqui. Não pode ser essa. Aí você vai e marca essa daqui. Você fala, poxa, não, também não é essa. Por quê? Porque essa vela branca aqui, a gente consegue perceber dando zoom aqui, olha, essa vela branca, ela está mais baixa que a vela anterior. Então a vela mais baixa é essa branca aqui. Essa foi a vela mais baixa antes do preço atingir o Parabolic SAR aqui. Tá bom? Então, tirando o zoom agora de novo, olha. Então, senhores, aí vocês marcam esse ponto aqui mais baixo, olha. Isso significa o quê? Que esse daqui, esse ponto mais baixo, é o fundo. E aí o preço sobe, certo? O preço ele avança. E o Parabolic SAR está por baixo do preço. E aí, eventualmente, o preço ele decide cair e bate no Parabolic SAR de novo. Ele vem de cima para baixo e bate no Parabolic SAR, né? Jogando o Parabolic SAR dessa vez para cima do preço. E quando o preço ele vem de cima para baixo e bate no Parabolic SAR, vocês têm que se perguntar aquilo que eu acabei de falar. Qual é o ponto mais alto que o preço atingiu? Qual é o candle mais alto aqui, certo? O ponto mais alto que o preço atingiu antes de acionar o Parabolic SAR. E a gente consegue perceber que é essa vela aqui. A máxima dessa vela foi o ponto mais alto. É só a gente dar um zoom, cara, olha só. Essa vela aqui é o ponto mais alto. Isso está nítido, né, cara? Essa vela é mais alta que todas as outras. Isso significa que aqui é o seu topo. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já entenderam como marcar topos e fundos, só que eu estou sendo detalhista, né, explicando mais devagar, porque as pessoas elas têm níveis de entendimento diferentes uma das outras, certo? Certo? Então nós temos que pensar em todos, correto? Então nós temos aqui fundo, topo, topo. E aí novamente, pessoal, o Parabolic SAR está por cima do preço, olha. O preço ele sobe, vem de baixo para cima e bate no Parabolic SAR. Quando isso ocorre, o Parabolic SAR vai para baixo do preço, correto? E aí, cara, você tem que se perguntar, poxa, qual vela aqui atingiu o ponto mais baixo antes de acionar o Parabolic SAR? Essa pergunta você tem que se fazer quando o preço ele vem de baixo para cima e bate no Parabolic SAR. Tá bom? Quando o preço vem de cima para baixo, você tem que se perguntar qual é o ponto mais alto que o preço atingiu antes de bater no Parabolic SAR. Quando o preço ele vem de cima para baixo. Agora, quando o preço vem de baixo para cima, você tem que se perguntar qual é o ponto mais baixo que o preço atingiu antes de bater no Parabolic SAR. É essa pergunta que você tem que se fazer. E aí você vai observar. Se você já estiver afiado, você já vai perceber rapidamente que essa vela aqui foi a vela mais baixa dentre as outras aqui. Essa vela aqui. Então, você vai e marca a mínima dessa vela. E a mínima dessa vela se torna o nosso novo fundo. Acredito que vocês já tenham conseguido entender agora. O preço veio de cima para baixo, bate no Parabolic SAR, você procura qual é o ponto mais alto que o preço atingiu antes de bater no Parabolic SAR aqui, e você percebe que é esse ponto aqui. E esse ponto, por ser o ponto mais alto, ele se torna o nosso novo topo. Daí em seguida, o preço ele vem de baixo para cima, bate no Parabolic SAR, aí você se pergunta qual é o ponto mais baixo que o preço atingiu antes de bater no Parabolic SAR aqui, você percebe que é a mínima dessa vela, e a mínima dessa vela se torna o nosso novo fundo. Agora aqui em cima, olhem só, o preço ele veio de cima para baixo, bateu no Parabolic SAR aqui, no momento em que bate no Parabolic SAR, você já consegue perceber que essa vela, a máxima dessa vela, é o ponto mais alto que o preço atingiu antes dele bater aqui no Parabolic SAR. É o ponto mais alto, cara. E esse ponto mais alto se torna o nosso topo. E o preço ele vem de baixo para cima, bate no Parabolic SAR, e aí o que você tem que se perguntar? Qual é o ponto mais baixo que o preço atingiu antes de bater no Parabolic SAR aqui? E você percebe que é a mínima dessa vela. E a mínima dessa vela se torna o fundo, poxa. E assim por diante, pessoal. Olha só. Topo aqui, fundo aqui embaixo. Outro topo aqui em cima, olha. Outro fundo aqui.
outro topo aqui em cima, olha, fundo aqui embaixo, topo aqui, fundo aqui embaixo, olha. Poxa, cara, por que aqui é topo? Porque o preço ele veio de cima para baixo, batendo no Parabolic SAR, e esse daqui é o ponto mais alto, certo? Mesma coisa aqui. Por que aqui é fundo? Porque o preço ele veio de baixo para cima, bateu no Parabolic SAR, e esse daqui é o ponto mais baixo, tá bom? E assim por diante, topo, fundo, topo, fundo, topo, fundo. E aí, cara, o que acontece se nós ligarmos, né? Se nós ligarmos esses topos e fundos? Vamos observar então. Olha só aqui, olha. A gente liga o fundo até o topo, depois a gente liga o topo até o fundo, fundo ao topo e vai indo. Fundo, topo, topo, fundo, topo, fundo e assim por diante. Olha que interessante. O que formou aqui, cara? Uma tendência de alta. A gente conseguiu montar tendência de alta marcando topos e fundos através do Parabolic SAR de forma totalmente objetiva. Se você voltar nesse mesmo gráfico daqui a mais de 20 anos, utilizando essa mesma configuração de Parabolic SAR, você vai encontrar os mesmos topos e fundos. Você pode voltar nesse mesmo gráfico daqui a 20 anos, você vai encontrar as mesmas marcações, totalmente objetivo. Então nós temos aqui uma tendência de alta marcada através do Parabolic SAR. Em seguida, senhores, olha o que o preço faz. Desce, rompe o fundo anterior. Rompendo o fundo anterior, ele entra em uma tendência de baixa. E aí a gente continua marcando, olha só, topo até o fundo, fundo até o topo. A gente vai ligando, topo até o fundo, fundo ao topo, topo até o fundo, fundo até o topo, topo até o fundo. Você não precisou adivinhar onde era topo e fundo, você só marcou. Você simplesmente bateu o olho no gráfico e desenhou o que o gráfico estava te mostrando. Você não teve que imaginar, você não teve que achar, certo? E aqui você tem, obviamente, uma tendência de baixa, marcada de forma totalmente objetiva. Ok, acredito que vocês tenham aprendido a marcar topos e fundos com Parabolic SAR, e agora nós temos que passar para a parte de como identificarmos pernas de tendência e pullbacks. As pernas que eu vou destacar em verde são as pernas de tendência. As pernas que eu vou destacar em vermelho são os pullbacks. As pernas de tendência elas vão a favor da tendência e as pernas de pullback elas vão contra a tendência. No caso, tendência de alta. Agora, na tendência de baixa, olha só. As pernas que eu destacar em vermelho são as pernas de tendência de baixa. E as pernas que eu destacar em verde são as pernas de pullback. As pernas de tendência de baixa, elas vão a favor da tendência de baixa. E os pullbacks vão contra a tendência. Isso é bem básico. Agora, como nós podemos identificar isso com o Parabolic SAR de forma totalmente objetiva e simples? É o seguinte, cara. Se você chegar no mercado, identificar que você tem uma tendência de alta, como você identifica isso? Você simplesmente desenha os topos e os fundos através do Parabolic SAR, percebe qual é o padrão que montou. Se montou um padrão de alta, que nem esse aqui, é uma tendência de alta. É simples você identificar isso. Agora, como nós podemos descobrir se estamos em uma perna de tendência ou pullback através do Parabolic SAR? É bem simples, cara. Se você estiver em uma tendência de alta e o Parabolic SAR estiver por baixo do preço, como ele está aqui, o Parabolic SAR está por baixo do preço. Se estiver por baixo do preço dentro de uma tendência de alta, você está em uma perna de tendência de alta. Parabolic SAR por baixo do preço em uma tendência de alta, você tem uma perna de tendência de alta. Se o Parabolic SAR estiver por cima do preço dentro de uma tendência de alta, você tem um pullback. O Parabolic SAR foi para baixo do preço de novo, perna de tendência. É sempre assim, cara. Você chegou no mercado, viu que o mercado está em tendência de alta. Se o Parabolic SAR estiver por baixo do preço, você já sabe que você está numa perna de tendência. Se o Parabolic SAR estiver por cima do preço, você já sabe que você está em um pullback. E vocês vão entender nas próximas aulas por que é importante você identificar a perna de tendência e pullback. Por que vai ser importante para nós. Então vejam só aqui. Nós tínhamos uma tendência de baixa. E aí abriu essa vela, e essa vela rompeu esse topo anterior, olha, rompeu o topo anterior, ou seja, entramos em uma tendência de alta, A partir do momento que rompe um topo, nós entramos em uma tendência de alta. Então, sabendo que estamos em uma tendência de alta, se o Parabolic SAR está por baixo do preço, você está em uma perna de tendência. Você percebe que o Parabolic SAR está por baixo do preço. A partir do momento que o Parabolic SAR foi para cima do preço, aí você sabe que você está num pullback. O Parabolic SAR foi para baixo do preço novamente, iniciou-se uma nova perna de tendência. Então você identifica perna de tendência e pullback dessa forma. Se você está em uma tendência de alta e o Parabolic SAR está por baixo do preço, você está em uma perna de tendência de alta. Se o Parabolic SAR estiver por cima do preço, dentro de uma tendência de alta, você tem um pullback.
É simples assim. Da mesma forma, uma tendência de baixo. Você consegue perceber que aqui você tem uma tendência de baixo, olha. Se você identificou uma tendência de baixa, marcando os topos e fundos, enquanto o Parabolic SAI estiver por cima do preço, você sabe que você está dentro de uma perna de tendência de baixa. Nitidamente dá para você perceber isso. A partir do momento que o Parabolic SAI vai para baixo do preço, como aqui, sabe que você está dentro de uma perna de pullback. A partir do momento que o Parabolic SAI é jogado para cima do preço novamente, em uma tendência de baixa, você sabe que você iniciou uma nova perna de tendência de baixo. Vejam só mais esse outro exemplo. A tendência aqui é de baixo, olha. E aqui você tem Parabolic SAI por cima do preço, dentro da tendência de baixo, perna de tendência. Parabolic SAI foi para baixo do preço, pullback. Parabolic SAI por cima do preço de novo, perna de tendência de baixo. E como eu disse, nas próximas aulas vocês vão entender por que é importante nós conseguirmos identificar se nós estamos em uma perna de tendência ou se nós estamos em um pullback. Nós temos muitas coisas para estarmos conversando ainda, mas eu acho que eu já passei bastante informações para vocês hoje. É importante que vocês treinem tudo isso que eu mostrei, essa marcação de topos e fundos. Procure identificar também as pernas de tendência e pullbacks, tá bom? Amanhã nós temos uma aula de reforço no Telegram e também amanhã, às 18 horas, nós temos mais uma aula para estarmos continuando o nosso treinamento de contexto objetivo. Vou ficando por aqui, cara, e até a próxima aula.